Está decretado, irmão, que o nosso Criador, ele irá vencer o jogo no fim dos tempos. Ou seja, a única opção que restou para o demônio é jogar no curto prazo, irmão. Ele sabe que tem que tentar nos destruir enquanto há tempo, no hoje, no agora, porque no que se diz respeito ao longo prazo, ele vai perder, irmão. E isso ficou extremamente claro pra mim quando eu assisti o filme Nefários. Quem assistiu esse filme entendeu que o único intuito que o demônio tem em nos levar para o lado dele é a fim de machucar o nosso Criador, irmão. A cada alma humana que é perdida, que é jogada no lago de fogo, o nosso Criador, ele sente isso, irmão. E por mais que a maior parte do filme Nefários não tem um embasamento bíblico, ele condiz e muito, irmão, com a realidade que nós vivemos. E é por isso que o demônio tem tanto afinco em destruir o máximo de almas que ele pode, irmão. E ele percebeu, o desgraçado do demônio, ele é inteligente. Ele é um desgraçado, mas ele é inteligente, irmão. Ele percebeu, ele enxergou que era muito mais efetivo destruir estas almas humanas por meio de táticas sutis, irmão. Algo que aos olhos da maior parte das pessoas são coisas inofensivas, são coisas que estão disfarçadas nas entrelinhas, irmão. Esse papo, por exemplo, de você ousar dizer que todas as religiões levam a Deus. Com essa simples frasezinha completamente deturpada, o demônio consegue, por um meio mais brando, ofuscar a percepção das pessoas, irmão. Ele percebeu que ele levaria muito mais pessoas para o lado dele usando dessas táticas sutis e não táticas extremamente agressivas, como os pagãos usavam nos tempos antigos. Ele viu que esta agressividade, ela foi se tornando cada vez menos efetiva. E é por isso que hoje o mal, ele está contido principalmente nas pequenas coisas do dia a dia, irmão. E a maior parte dessas coisas é tudo o que se diz respeito ao curto prazo, irmão. Prazeres momentâneos, imediatos e passageiros, vícios no geral, até mesmo a preguiça e o comodismo das pessoas em não construir nada para o longo prazo, em sempre ficar vivendo para fazer tudo aquilo que é benéfico, entre muitas aspas, satisfatório, entre muitas aspas, apenas no curto prazo, irmão. Tudo aquilo que você consegue no hoje, no agora. Entenda de uma vez por todas que o caminho de Deus, o caminho verdadeiro, ele exige tempo, desgraçado. Ele exige um cultivo e uma plantação para depois de muito tempo de sofrimento e dedicação, você vir a colher esses frutos antes plantados, você entende? Eu passei a maior parte da minha vida sempre indo dormir tarde todos os dias, jogando a desgraça do videogame, e aí eu acordava tarde no outro dia, extremamente cansado, extremamente esfacelado, e não conseguia fazer nada de útil e produtivo no meu dia. Olha só que legal. Ou seja, eu estava trocando o prazer momentâneo, porque eu nem prazer mais estava tendo jogando aquela desgraça daquele jogo, graças a Deus eu parei de uma vez por todas de jogar esses lixos, eu tava trocando isso pelo longo prazo, ou seja, eu sacrificar o prazer do meu dia de hoje pelo meu verdadeiro prazer do dia de amanhã. E que prazer é esse que você só pode construir depois de muito tempo de esforço e sacrifício? Tudo aquilo que é bom para a sua mente, para o seu corpo e para o principal, o seu espírito, irmão. Ou seja, você ler um bom livro como a Bíblia, por exemplo, e obter bons conhecimentos sobre toda a vida no geral. Você sair de casa e ir pra academia dar um treino de musculação, você ir da avenida dar um cardio de 30 a 40 minutos. Ou seja, você fortalecer o seu corpo, o seu organismo como um todo. Você deixar de ser uma pessoa medíocre e começar a construir o seu negócio próprio. A parar de viver à custa dos outros. Você aprender o verdadeiro valor do trabalho.
E o principal de tudo, você obter sabedoria espiritual, irmão. Tudo isso, todas essas coisas boas que nós podemos construir na nossa vida, tudo isso se diz respeito ao longo prazo, irmão. É literalmente não ter prazer hoje para obter o prazer verdadeiro no dia de amanhã, você entende? Só que buscar os prazeres imediatos é muito mais gostoso, é muito mais satisfatório, não é verdade? E é justamente por isso que essa é a maior armadilha de todas que o demônio pode e vai implantar na sua vida. A desgraça dos prazeres momentâneos e imediatos. Que esse é basicamente o resumo dos dias de hoje, né? E é por isso que você deve, todos os dias da sua vida, irmão, viver com os dois olhos, ó, bem abertos, irmão, a tudo que está ao seu redor, irmão. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que o diabo, ele não tenta quem já pertence a ele. O diabo tenta quem ainda tem uma chance de ser salvo, irmão. É por isso que nós cristãos, servos fiéis e verdadeiros do nosso Criador, todos os dias de nossas vidas é um completo inferno. Um completo sofrimento vivendo nesse mundo maligno, porque é assim que tem que ser, irmão. Se um dia você quiser vir a obter a maior recompensa que um ser humano pode obter, que é a vida eterna, a salvação imerecida. Se você quer obter isso um dia na sua vida, você tem que aprender de uma vez por todas a parar de viver pela desgraça do curto prazo e começar a viver pelo longo prazo, irmão. Fazer tudo aquilo que traz dor, sofrimento e desconforto na sua vida, porque são esses três pilares que você vai poder construir aquilo que é verdadeiramente concreto e útil para a sua vida. E, irmão, você precisa entender que justamente por nós vivermos nesse mundo completamente dominado pelo maligno, nós não sabemos qual será o dia do nosso fim, irmão. É por isso que você não pode, em hipótese alguma, deixar para fazer aquilo que você pode fazer hoje, irmão. Você nem sequer sabe se vai acordar no outro dia com vida, irmão. Então essa conversinha de ai, é só mais uma horinha do videogamezinho, ai, é só mais um chocolatinho, ai, é só mais uma bronhazinha, que você vai estar justamente caindo na armadilha desgraçada do demônio. Você vai estar enganando a sua mente e o principal, vai estar enganando o seu espírito, irmão. Tudo no que se diz respeito a essa desgraça do curto prazo, irmão. E é justamente pelo demônio saber que esse é se não o nosso maior ponto fraco, a desgraça do prazer momentâneo e imediato, que ele mais aposta nisso, irmão. Você pode ver hoje o mundo, a sociedade, o sistema, tudo que se diz respeito ao mundo, eles estimulam, eles incentivam cada vez mais as pessoas a terem atitudes, a fazerem atividades que são coisas que irão dar um certo prazer imediato, e isso por sua vez vai corromper completamente o seu espírito, irmão. Não existe salvação para esse mundo, irmão. Quer você aceite ou não isso, quer você goste ou não dessa ideia, não existe salvação para o mundo, irmão. Ele jaz no maligno. Então abra bem os seus olhos, irmão, caso você ainda pertença à desgraça da manada mundana. Porque, novamente, vindo com o papo de é só mais uma vez, essa pode literalmente ser a sua última vez, irmão. A última vez que vai bastar para você ir direto pro Sheol, irmão. Tome cuidado com isso. Pega o caso de Davi, irmão. Bastou um único olhar descuidado e ele sucumbiu, irmão, pra desgraçada da Batseba. Você entende que você não pode dar uma única chance pra tentação operar na sua vida, irmão. Porque temos sempre que lembrar, todos nós já somos pecaminosos desde que nascemos. É da nossa natureza ter o nosso coração inclinado para o mal. E se, em detrimento disso, nós abrimos mais ainda portas para o demônio operar em nossas vidas, é só uma questão de tempo até nós já pertencermos a ele, irmão. Tome sempre cuidado, irmão, com
tudo aquilo. Sempre fique com um pé atrás no que se diz respeito a tudo aquilo que te dá um prazer imediato, irmão. Pois falando por experiência própria, irmão, quanto mais você se sentir satisfeito momentaneamente, quanto mais prazer você der para a sua mente, para a sua carne, mais o seu espírito vai esfriar, irmão. E não precisa ter um raciocínio profundo, uma análise profunda, não precisa, irmão. É só você simplesmente colocar a sua percepção para funcionar. Todas as vezes que você consome, que você pratica aquele ato que te dá um prazer momentâneo e imediato, logo depois que você tem esse prazer, o que te resta depois? Pra mim, falando de minha pessoa, quando eu era um indivíduo que vivia para esses prazeres imediatos e momentâneos, quando eu os praticava, no momento depois, a única coisa que eu sentia de todo o meu ser era frustração, irmão. Era uma completa amargura dentro do meu coração. Porque eu sabia que eu tinha gastado o meu tempo e a minha energia no completo lixo para não obter absolutamente nada de bom e de concreto no fim do processo. Você entende que não precisa ir muito longe para chegar nesse entendimento? Outro caso também é o caso de Sansão. Sansão brincava com o pecado, irmão. Ele literalmente achava que a vida dele era para ser uma diversão, que ele tinha que usar o dom da força física que Deus deu para ele para os seus próprios prazeres, objetivos e propósitos de vida, e não para cumprir com o propósito de Deus. Resultado de sua história, resultado desses inúmeros prazeres imediatos e passageiros que ele praticou por toda a sua vida, no fim de sua jornada, ele terminou cego dos 2 olhos e virou escravo dos seus inimigos. Olha só que legal. Você quer uma prova maior do que essa de que não compensa você viver pela desgraça do curto prazo, irmão? Entenda de uma vez por todas que a nossa vida de cristão vivendo nesse mundo maligno tem que ser um completo inferno e sofrimento todos os dias de nossas vidas, irmão. Porque nós temos que pagar pelos nossos pecados aqui enquanto há tempo, irmão. Se um dia você quiser obter a vida eterna, irmão, a salvação imerecida, irmão. Entenda, irmão, entenda de uma vez por todas que você não pode viver na mediocridade enquanto o desgraçado do demônio vive todos os dias da sua existência com o maior afinco para destruir a sua alma, irmão. Enquanto o demônio trabalha arduamente todos os dias da sua vida para destruir o seu espírito, você quer mesmo continuar vivendo em prol de prazeres imediatos e momentâneos, irmão? Por favor, irmão, acorde para a vida.